Algumas empresas de game dão aula em relação à manutenção de comunidade, criação de comunidade e ouvir o cliente. Então, como que você pode criar uma comunidade tão forte como essas empresas? E é isso que a gente vai debater um pouquinho hoje, né? Isso. Eu sou o Gualonge. Eu sou a Bia. E esse é o Engaja Daily. O seu toque diário ali, né? O seu insight diário. De marketing. E negócios, né? Isso aí. Então, galera, a gente foi assistir o Mario ontem. Eu sou um nintendista, assim, já há muito tempo, né? Desde que eu me conheço por gente, eu jogo um Nintendo. Eu sou muito fã da franquia, da empresa em si, né? De como ela lida com as coisas. Depois que eu envelheci, eu comecei a ver outros detalhes que eu não enxergava antes. Que, né, quando você é criança, você não para pra pensar, né? Mas de como eles são... Como eles protegem a marca deles, como eles realmente se preocupam, por mais que não pareça, com o feedback dos clientes. E como eles trabalham independente do mundo. Isso é uma coisa que eu acho que é o mais interessante deles, assim. Pode estar caindo o mundo, eles estão focados... O pessoal pode estar, mano... matando eles, assim, de críticas e coisas do tipo, eles estão focados no objetivo de longo prazo. É uma empresa que pensa a longo prazo. E empresas que pensam a longo prazo dão certo, né? E a gente foi assistir ontem o Mario, muito bom o filme, inclusive, né? Muito bom. Você gostou? Gostei demais. E a gente ficou conversando sobre isso, né? Porque não é só o caso isolado da Nintendo. A gente tem o caso até de uma demonstração contrária, que é o da Disney. Eu queria trazer essa discussão também. Que a Disney, ela... sempre fez essa manutenção a longo prazo. E aí, quando ela trocou um pouco o longo prazo pelo curto prazo, ela começou a se desconectar dos clientes. Desconectou dos clientes, ela começou a perder força, né? Ainda é forte e tudo mais, só que assim, ela tá retomando, né? E também a gente pode trazer alguns casos também, já que a gente entrou nessa questão do pop. É legal trazer outros casos também pra ilustrar, né? Tipo, pra trazer como modelo, assim, do que a gente quer falar. Trazer também porque que muitas coisas consideradas ruins, não só por críticos, por muita gente, são um sucesso. Por exemplo, Crepúsculo. Pois é. São exemplos já de cinema. Porque a gente vai trazer também a parte da crítica que trouxeram pro Mario, né? Muita crítica, mas... eles seguem fazendo sucesso entre os fãs, né? E vamos citar a Valve também, que é outra empresa que é interessante a gente falar um pouquinho sobre os insights deles, né? Mas a Nintendo mesmo, você falou, né? Lançou o Mario agora e no primeiro dia de lançamento eles receberam uma nota péssima de Metacritic ali. Uma nota, a Metacritic é a nota que os críticos dão, né? E assim, nota péssima, todo mundo começou a ficar, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Será que esse filme é ruim? E quando os fãs começaram a ir no cinema e postar o que eles estavam achando do filme, a maioria esmagadora amando o filme. E também quando a gente vai olhar os votos dos fãs e das pessoas comuns, sem ser crítico especializada, também notas altíssimas. Então, o que tá acontecendo, né? É meio óbvio, né? A Nintendo, ela focou em quem realmente importa. Ela focou no público. No público certo, né? E não só no público fã. Ela também focou no público geral que gosta, que já conhece o Mario, já se conecta de alguma forma. E, primeiro dia de lançamento, 35 milhões. Só no mercado interno dos Estados Unidos. 35 milhões de dólares. Bastante coisa. Que é maior do que o lançamento anterior do Super Mario, que foi 31 milhões. Então, assim, mostra o quanto que você focar com a sua comunidade... E a gente queria falar um pouquinho disso, né? O que a Nintendo fez nesse período inteiro? O que a Valve tá fazendo? O que a Disney fez por muitos anos também, né? O que você acha? Qual, na sua visão, Bia, é a grande sacada, assim, que tem em cima disso? Olha, o que acontece, assim, que eu vejo é que uma empresa, uma história nasce, porque toda empresa tem uma história. Independente se é do ramo pop, né, videogame, enfim. Toda empresa tem uma história. E se ela muda o princípio daquela história, a coisa muda. Ela pode mudar a história dela, mas ela não pode mudar o princípio e os valores dela. Então, é isso que acontece. Às vezes a gente vê muita empresa,
estúdio perder fã, porque eles não mudam só história, posicionamento, se modernizam. Mas eles mudam os princípios deles. A base, né? A base, entendeu? O início de tudo, de onde eles surgiram. Então, por exemplo... E por isso que a Nintendo tá aí até hoje. O princípio dela é inegociável e ponto, e acabou. Não importa. Não importa nada, não importa mais nada. O dia que a Disney mudou o princípio dela, prejuízo atrás de prejuízo milionários, né? Prejuízos milionários. Os fãs se não for desconectaram. bilionário, né? É. Não, bilionário, na verdade, Bilionário, né? Tanto que eles gastaram com filmes que floparam e tudo mais. Aí eles estão tentando voltar agora, tá difícil, não voltaram ainda, mas os fãs já ficam mais assim, tá, ok. Pelo menos estão tentando uma hora aí, quem sabe eles não conseguem retomar aquele princípio lá de trazer história clássica e tudo. De trazer a Disney que foi no começo, entendeu? É isso que eu ia falar também, assim... E aí você pode estar se perguntando, mas tá, eu estou falando de empresas muito grandes, como isso se encaixa no meu dia a dia, no meu perfil de negócio? O meu negócio não é tão grande assim, eu não tenho comunidades enormes, você não tem ainda. A Nintendo, a Disney já foram empresas pequenas em algum momento. E é aí que tá o segredo, eles focaram não em aquisição, porque hoje todo mundo que fala de marketing fala do quê? Geração de lead, performance, aquisição. Eu vejo poucas pessoas falando sobre comunidade, sobre gerar valor de verdade, sobre você criar um movimento, sobre você realmente criar algo que não é venda, que não é só venda, que não é só vender por vender. Eu vejo pouca gente falando, inclusive, da entrega. E olha a entrega da Disney, né? A Disney é conhecida mundialmente pela entrega dela. Entrega no sentido de quando você vai num parque, por exemplo, da Disney, o seu dia tem que ser perfeito. Se der algum problema, eles vão te ajudar. Se seu sorvete cair no chão, eles vão te dar outro. Então, assim, eles têm a experiência Disney, né? Tem até livros sobre isso. Tem. Então, essa é a essência da Disney. A Nintendo fez a mesma coisa. Durante muitos anos, eles pegaram as propriedades intelectuais deles, que são os jogos, as histórias. E aí tem uma coisa legal também que pode falar de história, né? Eles pegaram isso e protegeram. Então, o fã pedia isso, o fã pedia aquilo, eles, calma. A gente tem o nosso roadmap. Vou dar um exemplo muito claro que aconteceu recentemente. Os fãs pediam uma tradução em português pro Brasil, aqui, né? Não, e não tem português, e os fãs reclamando e xingando a Nintendo e detonando a Nintendo. E assim, todo mundo se perguntava, mas por que a Nintendo não faz, né? Por que ela não investe num time de tradução? Será que ela não se importa? Um mercado tão grande como o nosso, gigantesco, né? E por que ela não coloca uma IA pra traduzir? Ou fãs pra traduzir? Então, mesmo assim, num caso desse, que tipo assim, ela vai vender automaticamente mais quando ela colocar uma tradução e o custo versus resultado é infinitamente desproporcional, ela escolheu seguir o processo dela, porque ela é longo prazo. Então, ela foi aos poucos, ela entendeu, os fãs brasileiros querem. Então, agora a gente vai estabelecer um processo, agora a gente vai definir como que vai ser feito, vamos trazer para casa para traduzir isso, vamos contratar brasileiros que vão trabalhar na tradução. Então, ela não foi na IA e jogou de uma vez. Não fez porcamente. Porcamente. Né? Então, eu vejo que um erro que as empresas têm cometido hoje é trocar o rápido, né? Então, tudo tem que ser rápido hoje, tudo tem que ser veloz, tudo tem que ser real time. Só que isso, gente, é bom para curto prazo. E o longo prazo? E o longo prazo a gente esquece que o curto prazo, eu acho que tem, assim, coisas e coisas. Tem coisas a longo prazo, tem coisas a curto prazo. Então não adianta você querer enfiar um no outro, né? O longo prazo no curto prazo. Isso não funciona. Pode dar certo ali, parecer que tá dando certo no começo, mas depois cai por terra, que é o próprio caso da Disney. Ela começou a quebrar os valores dela, quebrar princípios, começar a fazer umas coisas, não ouviu os fãs de verdade, os fãs raiz, que gostam de verdade. Começou a atrair um público que não era o público inicial, mas que não tem comparação. Tentou agradar, né? Um público que não tem nada a ver. Quis, acho que aumentar o público, na verdade, ela excluiu um público pra agradar outro, que não tinha comparação de tamanho. Tipo assim, o público que ela pegou novo era isso aqui, sendo que o público de antes era isso aqui. E é por isso que ela teve prejuízo. Mas aí quando você começa a pegar os problemas disso, você começa a ver que é problema estrutural. Sabe por quê?
a Nintendo, por exemplo. A Nintendo, desde que ela começou praticamente, são as mesmas famílias que estão lá. São as mesmas pessoas. Eles não fecham estúdios se o estúdio vai mal. Eles têm uma das menores taxas de demissão, de demissão, sabe? Mas não é só demissão, é de corte e de pessoas que saem da empresa. Do Japão. E o Japão já é famoso por ter taxas baixas. Então, culturalmente, estruturalmente, eles mantêm tudo seguro. E educam e treinam as pessoas para elas se tornarem as melhores e colocarem toda aquela essência que ela tem ali dentro. Quando a gente olha pra Disney, por exemplo, a Disney, é layoff, um monte de gente entrando, um monte de estúdio separado, um monte de vai e vem. E troca de CEO, e troca de diretor. Diretor e diretor criativo. E aí vem uma pessoa com uma ideia que não tem nada a ver e queima o negócio. Até nos parques mesmo, né? A gente já foi algumas vezes, então assim, lembra lá na primeira vez que a gente foi, que a gente ouvia falar da experiência Disney, desse negócio de cair sorvete no chão e fazer um dia mágico. Quando a gente depois foi de novo, depois de um tempo, já tinha mudado. Por não mais tá a mesma coisa. Que era ainda uma coisa super confortável, mágico, o atendimento era bom, a gente já pegou alguns atendimentos ruins, coisa que da primeira vez era impecável, assim. Era impensável você ver alguém tipo, a diferença era gritante. Você ia na Universal, você via a diferença absurda entre o atendimento da Universal pra Disney. Tipo, na Disney era tipo... Eles pareciam robozinhos mesmo. Sorrindo, assim. Mas não era um sorriso forçado. Era um sorriso tipo... Oi, sabe? De genuíno. Aí da última vez foi tipo assim... sabe? Tinha gente já assim lá... E a gente não via isso antes, né? Não via isso antes. A gente até chegou a comentar entre a gente, né? Nossa, decaiu um pouco, né? Essa parte mágica, digamos assim, E essa percepção não é só nossa, né? Essa percepção é geral. E você vê isso impactando diretamente em ações, nas ações, no faturamento, no sucesso dos projetos que faz. Então é aquela coisa, gente, assim... a gente tá falando muito sobre... Tá indo bem geralzão, mas pra vocês entenderem que hoje... A gente tem que ser rápido em algumas ações. A gente fala aqui de IA, por exemplo. Tem que colocar IA, tem que planejar isso, tem que fazer tudo isso. A gente tem que ir atrás dessas coisas. Não é que a gente tem que ficar parado. Ao mesmo tempo, a empresa precisa andar com calma. E parece meio controverso isso, né? Não, é como que eu vou ser rápido e andar com calma? Na sua base, na sua essência, você tem que andar com calma e de forma estruturada. E aí você tem que ter braços de inovação que vão trazer novidades para dentro do seu negócio. E definir esses princípios, né? O que dá pra ser a curto prazo e o que não. O que é inegociável. Por exemplo, um exemplo aqui, voltando assim, só pra Disney. Ela errou por muito tempo e perdeu muito dinheiro, perdeu muito espaço, perdeu muitos fãs. Se ela tivesse ido rápido, já vi que errei, corrigi o curso aqui. Não, mas é um transatlântico, né? Não, tem que insistir no erro. Mas não é nem que insiste, porque assim, o que acontece... Pensa na Disney, às vezes gastou tanto em planejamento. Não, mas não é nem isso. Coisas. É muito grande. Então, por exemplo, tudo que eles fazem é contrato grande. Então, tudo é coisa enorme. Passa muita gente pra decidir. Muita gente pra decidir. Se for ter que mudar uma coisa, tem que mudar tudo. Eles têm todo um planejamento de... Imagina, por exemplo, um filme que sai da Disney, quantos bonecos não tem? Quanto tudo não tem, né? Tem tudo, tem todo o merchandising. Então, quando você tem que parar uma peça dessa, tem que parar tudo. Mas acho que a questão toda que a gente quer trazer aqui é, por exemplo, até trazendo o exemplo da Valve também, né? A Valve, eu tava falando pra Bia, é uma empresa que ela não faz muito marketing, ela vai quietinha ali e vai crescendo. Por quê? Eles entenderam o básico que funciona. O que é o básico que funciona? Não é fórmula mágica, não é lançamento, não é perpétuo, não adianta nada. Isso aí são modelos. O que funciona, de fato, na nossa experiência, nesses 10 anos de negócio, enfim, tudo que a gente já viu, todos os projetos que a gente já passou, é você ouvir o que o seu cliente quer e trazer isso para ele. O que o seu cliente quer? Como que você pode ajudar o seu cliente? Como é que você pode criar uma comunidade em volta disso? Quais histórias você pode contar para engajar essa comunidade? Então, de tudo que a gente sempre fala aqui, de estratégias e tudo mais, se você focar apenas em contar boas histórias que engajem a sua comunidade, criar uma comunidade forte, uma tribo mesmo, e você fazer uma boa manutenção dessa tribo com produtos, inclusive, é a fórmula para você
fazer qualquer negócio funcionar. E isso me fez lembrar o que aconteceu hoje de manhã, que eu fiz uma reunião com uma cliente, que ela tava com um problema, né, assim, de algum serviço que a gente tava, que ela tava criando um problema que não existia, mas aí passava pra um, aí passava pra outro e ninguém resolvia. Aí chegou em mim. Aí eu falei, tá, eu tava tentando conversar com ela no WhatsApp, só que o WhatsApp, vocês sabem, né? É corrido, não dá. Aí eu falei, vamos marcar uma call. Marquei, sentei com ela, ouvi ela, expliquei o nosso lado também, como é que funcionavam nossos processos aqui. E aí, eu falei assim, ó, vamos resolver de uma maneira que fique fácil pra gente, que eu possa... que a gente ajude, mas, né? Mas, que a gente ajude, mas também que não prejudique a gente. Porque existe uma solução que ajude ambos os lados. Expliquei pra ela na maior boa vontade, assim, não, porque a gente pode fazer isso, até pra evitar a burocracia do seu lado, vamos fazer o seguinte aqui, e a gente resolve assim, não sei o quê. Ouvindo realmente a cliente. Então, era uma coisa que ela tava, assim, já meio sem paciência, por estar sendo jogada de um lado pro outro, que ninguém resolvia. E hoje ela saiu com um sorrisão. Tipo, em 20 minutos eu resolvi. E não é uma coisa, você falou, não é uma fórmula mágica. Eu não fiz nada de extraordinário. Eu apenas ouvi a cliente, entrei num acordo com ela pra resolver o problema dela. Ela conseguiu o que ela precisava, né? Nem o que ela queria. Era o que ela precisava. Consegui resolver de uma forma que eu também poderia resolver. E acabou, saiu falando, não, nós somos parceiros. Saiu falando da call assim, né? Não, a gente é parceiro, vamos junto. Que vocês me ajudam aqui, eu ajudo dali. E foi isso. É só ouvir o cliente. Só ouvir o cliente. E fazer o básico. Bem feito. E também, uma coisa importante, uma mensagem final aqui pra vocês eu tenho cada ano de vida que eu tenho a mais, eu não sou velho ainda, né? Eu sou novo, mas eu já vivi bastante, né? Eu falo que eu sou um novo que viveu bastante, né? Que a gente já aconteceu muita coisa na nossa vida, a gente já passou por muita coisa. E um conselho pra você que é empresário, nós como especialistas, assim, a gente pode falar isso com muita propriedade, que quanto mais a sua empresa vai com calma, mais você lucra e cresce. Pega as maiores... Pega uma lista das empresas que mais estão faturando hoje, que mais estão lucrando hoje de fato. Não são as que fazem mais barulho. Não são as que vendem mais, assim, na internet, que mostram mais. São aquelas que estão quietinhas e vendendo muito. Quietinha e vendendo muito. Quer um exemplo disso? Oracle. A Oracle, uma empresa que só lucra, só lucra. É a Microsoft. Não é, assim, o Windows tá longe de ser a melhor coisa do mundo. Então, tipo assim, você trabalhar de forma certa, constante, ouvindo o seu cliente e se mantendo ali. Outro exemplo também, Coca-Cola. Você vê mais propaganda da Coca ou da Pepsi? A Pepsi tenta derrubar a Coca-Cola há anos e a Coca lá sim. Porque ela tá fazendo o quê? O que o cliente dela quer ali, aquela família reunida na mesa, mesmo sabor, mesmo tudo, há anos. Não muda, ela agora, é vermelha, básica ali. A Nike já tá sofrendo. Ela teve várias quedas agora. A gente até falou isso no outro também. Muito por conta dessa tentativa, dessa ansiedade, dessa coisa da velocidade. A Nike mudou muito, né? De posicionamento, né? Ela mudou muito de posicionamento nos últimos anos, então desconecta. Né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o bate-papo de hoje. Se você quer um diagnóstico completo e gratuito do seu negócio, vai aqui embaixo, conversa com o nosso time, eles vão te dar toda a orientação, vão fazer uma call com você, entender a sua necessidade, fazer esse diagnóstico, trazer soluções para você e quem sabe a gente não faz negócio junto. Vai aqui embaixo, primeiro link na descrição. Clica aí. E a gente se vê no próximo vídeo, ou podcast, né?